um dos eventos mais maravilhosos dos primeiros 17 anos deste século 21 aconteceu alguns dias atrás, quando o nosso presidente Donald Trump, se levantou e disse: eu reconhecerei Jerusalém como a verdadeira capital de Israel. Eu disse para o meu povo para mudarem tudo de Tel Aviv. Nós vamos ocupar alguns escritórios em Jerusalém por enquanto, mas nós vamos edificar uma embaixada em Jerusalém e nós vamos reconhecer que Jerusalém é a capital correta de Israel. E aí ele disse: eu fiz esta promessa durante a minha campanha e eu vou manter a minha promessa. Eu vou ler uma porção do seu discurso, eu não vou ler tudo. E por favor, algumas das coisas que ele disse não estão certas. Eu não concordo, porque ele estava tentando agradar aquele outro grupo lá, que eu não vou falar. Mas ele disse o seguinte: foram 7 anos atrás que os Estados Unidos, debaixo do presidente Truman, reconheceu o Estado de Israel. A Liga das Nações, a sua reunião em São Francisco, que era o líder das Nações Unidas, o voto estava vindo. As nações do mundo estavam votando para decidir se Israel receberia a terra que eles estavam ocupando e o que era chamado a Palestina. A razão por que era chamada a Palestina é porque desde a Primeira Guerra Mundial os britânicos, eles tinham domínio sobre aquela área e era o Acordo de Balfour. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas eles pensaram, eles queriam o petróleo dos muçulmanos. Eles não queriam o seu petróleo secando, então eles recusaram permitir que a terra se tornasse Israel. E eles deram um nome inventado, Palestina. E aí eles começaram a chamar o povo que vivia lá palestinos. Mas isso é uma mentira. Não existe um grupo de pessoas no planeta Terra que são chamados palestinos. De fato, aqueles que se diziam palestinos, eles são do Egito, da Síria, do Líbano. E olha só, eles não podem nem voltar para os seus países, ou eles serão mortos, porque eles estão forçados lá para ser um espinho na carne de Israel. Eu sei que eu vou receber muitos e-mails de ódio, mas o nome Palestina não se aplica para nenhum pedaço de terra no Oriente Médio. A Palestina é a terra que era dos filisteus e eles foram erradicados séculos atrás, não existem mais. E ele disse: desde que Israel fez a sua capital, a cidade de Jerusalém, a capital do povo judeu, estabelecido nos tempos antigos. Hoje Jerusalém é o assento do governo de Israel, é a terra do parlamento e também da Corte Suprema, e a sua localização é a residência do primeiro-ministro e do presidente, e é a sede de muitos ministérios. Por décadas, visitando presidentes americanos, secretários de estados e líderes militares, se encontraram com as suas partes em Jerusalém, como eu fiz na minha viagem para Israel no começo deste ano. Jerusalém é hoje e deve permanecer um lugar aonde os judeus podem orar no Muro das Lamentações, e cristãos podem andar nos caminhos da cruz. E ele falou isto, eu não concordo, onde os muçulmanos podem adorar na sua mesquita. Portanto, durante todos esses anos, presidentes representando os Estados Unidos, eles negaram, querendo dizer, não tivemos um presidente com coragem. Não tivemos um presidente, até que este veio, que diria para os muçulmanos e aqueles do Hezbollah: não me importa o que você diz, e não me importa o que você faça, nós vamos reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Esses outros presidentes,
eles não queriam ofender os muçulmanos ou os líderes da Europa, que na maioria, quase exclusivamente, eram antissemitas. Mas eu vou te dizer uma coisa nesta manhã: eu não me importo o que nenhum líder mundial pensa sobre nada. Tudo que eu me importo é o que a palavra do Deus Todo-Poderoso tem para dizer. E talvez eles não gostem, mas Israel é o país de Deus, a sua terra, e Jerusalém é a sua capital. E não há nada que você pode fazer para parar isto. Ele vai encarar a oposição. Infelizmente, a maioria da sua oposição vai vir da América. E é triste que muita dessa oposição vai vir daqueles que dizem que são republicanos. Agora eu não sou republicano, então você não pode ficar bravo comigo, porque eu não sou republicano. Alô? Você pode ir lá para o tribunal e checar. Eu não sou registrado republicano. Eu não sou nem democrata. Eu sou registrado como um cristão. Querendo dizer, eu não tenho aliança com nenhum partido político. Eu devo a minha aliança para apoiar o indivíduo que eu penso que está mais perto dos valores judeus cristãos. E não me importa se eles são brancos, pretos, latinos, asiáticos, homem, mulher, jovem ou idoso, nada disto significa nada, mas é o que eles apoiam. Nós não votamos para ninguém por causa da cor da sua pele ou o seu sexo, mas nós votamos para eles de acordo com a plataforma que eles estão apoiando. E se você é um filho de Deus, você não pode apoiar ninguém para ofício público que a plataforma apoia casamento do mesmo sexo, transgenerismo, isto que quer amordaçar os crentes de adorarem. Eles querem tirar as Bíblias das escolas. Não podemos apoiar isto. E eu ainda vou fazer muitos afro-americanos bravos agora. Mas eu vou dizer o seguinte para os meus irmãos afro-americanos: eu te amo, mas não é a cor da pele de um presidente que vai fazer a sua vida melhor. Mas é um presidente que disse e está dizendo: eu vou proteger os direitos dos cristãos na América para adorarem a Deus. Escute, nenhuma ajuda vai vir para você de Washington. Você está engolindo esta mentira por mais de 70 anos. Eles nunca deram nada de volta para você. A sua ajuda vem do alto, a sua ajuda vem do Senhor. Levantarei os meus olhos aos montes, aleluia. De onde vem minha ajuda? Minha ajuda vem do Senhor. Agora eu vou receber vários e-mails, mas eu não me importo. Você não vota por alguém por causa que é da mesma cor que a sua. Será que eu posso ser mais claro? É por isso que as pessoas não gostam de mim, eu não sei. Eu sou tão bonzinho. Eu só sou um grande urso de pelúcia. Não, eu não sou grande, eu sou um pequeno ursinho de pelúcia. Como um crente, quando é tempo da eleição, e você vai para exercitar uma das maiores liberdades que os nossos patriarcas pagaram com sangue para dar para nós, e é que fazer parte do processo eleitoral. E você então aperta um botãozinho por um candidato que apoia o aborto. O sangue dos abortados está nas tuas mãos. O seu voto diz: eu não me importo quantos bebês são abortados. Você está dizendo sim para a destruição da união familiar,
A união familiar não é 2 homens ou 2 mulheres. A união familiar é um homem casado com uma mulher. Isto é a união familiar. E quando você começa a bagunçar com as leis de Deus, nós já temos idiotas nesse país casando-se com animais. E eles estão fazendo isto, estou falando sério. Eu li outro dia, um homem, na verdade, eu não lembro agora, mas ele estava recebendo uma licença para casar com uma árvore. Ai, eu amo essa árvore. Oh, essa árvore. O que acontece quando nós ficarmos mais ignorantes é que mais cedo ou mais tarde, agora escute, você vai ter, marque as minhas palavras, escreva agora, e você pode dizer que você ouviu de mim, mas eu estou te dizendo, não vai demorar muito tempo, quando uma mãe vai vir com seu filho e vai pedir para casá-lo. Ah, mas é contra a lei. É claro que é contra a lei, deveria ser incesto, mas já existe tanta estupidez aí fora, que mais cedo ou mais tarde um deles vai falar. Você vai ver alguém entrando no tribunal trazendo uma mula. Essa é a Bessie. Eu quero casar com a Bessie. Bem, você sabe, se você vai trazer... Bem, a mula pode ser tudo que você pode conseguir, eu não sei. Ninguém mais vai querer você. O que eu estou falando é que quando você vai contra a palavra de Deus, nada vai ficar neutro, mas vai se afundando e se afundando. E vocês republicanos, que são republicanos somente no nome, você não é conservador, você tem que sair ou mudar de partido. Apoie o nosso presidente. E a mudança de Jerusalém e o reconhecimento de Jerusalém como a verdadeira capital da nação de Israel. Mas hoje nós finalmente reconhecemos o óbvio, que Jerusalém é a capital de Israel. Isto não é nada mais do que um reconhecimento da realidade, e também é a coisa certa de se fazer. É algo que tem que ser feito. E fazendo esse anúncio, eu quero trazer só um ponto aqui, muito claro, que a decisão não é de nenhuma maneira para refletir um afastamento do nosso comprometimento para facilitar o acordo, que não vai acontecer, meu senhor presidente, mas parabéns que você está tentando. Mas não haverá paz até que o príncipe da paz venha e sente no trono. E ele concluiu dizendo: obrigado, Deus abençoe Israel, Deus abençoe os palestinos, e Deus não pode abençoá-los até que eles entreguem seus corações para Jesus Cristo. E eu tenho uma novidade para você, sabendo ou não, milhares de muçulmanos em todo o mundo estão sendo salvos. Isto não é invenção, é um fato. E aí ele disse: e Deus abençoe os Estados Unidos da América. Me escute nesta manhã. Nunca houve, nos últimos 2000 anos, nunca houve um grupo de pessoas que tem sido mais odiadas e mais perseguidas do que o povo judeu. Agora eu vou falar isso de novo. Nunca houve nos últimos 2000 anos uma outra nacionalidade, um outro grupo de pessoas que tem sido perseguido, que tem sido assassinado, que tem tentado erradicá-los do planeta. Escute, eu já falei isto antes, mas eu tenho que falar de novo. A guerra na Europa começou 19 de setembro de 1939, quando Adolf Hitler invadiu a Polônia. Não entramos na guerra até 41, quando os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Após ele invadir a Polônia, ele invadiu a França e declarou guerra na Inglaterra. E a primeira coisa que ele tentou fazer na Polônia e na França, como ele fez na Alemanha, é começar a matar os judeus. Era o seu plano, a sua ideia. E eu até duvido se ele sabia o porquê. Foi colocado lá por Satanás
este ódio terrível por este povo chamado os judeus. Ele matou 6,5 milhões de judeus nos seus campos de concentração e nas suas câmeras de gás. Ele era tão brutal que eles pegavam o indivíduo enquanto estava ainda vivo, e se ele tivesse dente de ouro, eles arrancavam com alicates, e aí pegavam um estilete de médico e arrancavam aquela pele para poder fazer um abajur. Bestas, endemoniados. Agora, isto é o que você tem que entender. A Segunda Guerra Mundial não estava longe das razões que você imagina. A Segunda Guerra Mundial foi esforço de Satanás de colocar no coração desse endemoniado um ódio pelo povo judeu e para apoderá-lo, para erradicar cada um, porque se Deus me perdoe, a Alemanha ganhasse a guerra, então eu não ia parar na Europa, mas ia fazer o seu melhor para matar e erradicar todo judeu que existe na face da terra. E por quê? Por quê? Por quê? Porque ele não sabia, ele não entendia, mas aquele desejo de matar estas pessoas era um ataque direto à palavra de Deus, porque a profecia já tinha sido falada que haveria uma reunião do povo, aleluia, que voltariam. Ele iria dar para eles um lugar, ele iria dar para eles uma terra, e se não houvesse uma terra, a profecia cairia. Mas agora, o povo que ele tentou matar é a terceira maior economia do mundo, explodindo. Agora escute, a América não vai te falar, mas sabe qual é a moeda mais forte no mundo? Hoje, não é o dólar, não é o euro, é o shekel. A economia judaica é a economia mais forte no mundo. Estávamos lá alguns anos atrás, prédios em tudo quanto é lugar. Eles estão fazendo muitas coisas na área da tecnologia, que na verdade está acima daquilo que nós fazemos. E ainda assim, tudo que eles têm é esse pedacinho de terra do tamanho de Vermont, como meu pai já falou, mas não é na verdade as fronteiras de Israel. A verdadeira terra de Israel é 20 vezes maior do que isto. E um dia as fronteiras serão delineadas como Deus desenhou muitos anos atrás. Alguém tem que ficar feliz. Aleluia! Tudo, na verdade, foi contra a palavra de Deus. É triste dizer, temos pessoas que se dizem ser crentes nascidos de novo, e eles são tão antissemitas como o mundo. Eu ouvi pregadores dizendo: Deus não se importa aquele pedacinho de terra lá que existe, Ele não está no negócio de imóveis. Ele está sim. Eu disse: sim, Ele está. Eu disse: Deus está no negócio de imóveis. Aonde existir uma alma ferida clamando, é onde você vai encontrar a Deus. Oh, aleluia! Ele está no negócio de imóveis na América, Ele está no negócio de imóveis no Canadá, Ele está no negócio de imóveis em todas as nações da terra. Ele disse: este evangelho será pregado até os confins da terra, e então virá o fim. E aquela terra pertence à descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E é melhor você tirar suas mãos fedorentas disto, que Deus levantou e Deus o abençoou. A palavra do Senhor ainda diz: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Políticos em Washington, acordem. A razão por que nós nos tornamos a maior nação no mundo não é por causa dos tipos de indústria ou a nossa forma de governo, mas é porque nós temos sido um amigo e um aliado à nação de Israel. Nós devemos orar pela paz em Jerusalém, e como crentes nós temos que nos levantar e dizer: eu apoio a Israel.
Esse programa agora está passando ao vivo em Israel agora. Está passando ao vivo em Jerusalém. E se tiver algum judeu que acabou de mudar para este canal, eu quero que vocês saibam que eu te amo. Nós te amamos, nós te amamos, nós apoiamos Israel, nós suportamos Israel, nós cremos que Jerusalém é a sua capital. E eu tenho boas novas: o Messias que você está esperando está prestes a aparecer novamente, aleluia. Mas não vai ser quem você pensa. O nome dele é Jesus. Existem duas grandes cidades que, quando você estudar a Bíblia, que elas saltam das páginas: Jerusalém e a Babilônia. Duas cidades principais que dominam a palavra de Deus: Jerusalém e a Babilônia. Jerusalém quer dizer cidade da paz. Não é uma cidade da paz agora. Como que você gostaria de viver no seu próprio país, mas ainda assim tem pessoas no seu país que te odeiam? E a realidade é que você nem sabe, quando você sai da sua porta para poder ir trabalhar, se você vai voltar para casa vivo. Israel está sofrendo agora, e sofreram pelos últimos anos, com ataques de facas. Pessoas que têm ódio pelo povo judeu e andam pelas ruas aglomeradas com uma faca escondida. Então, quando uma pessoa judia passa, eles pegam e degolam a sua garganta. Eles têm um direito. O povo judeu tem um direito de se defenderem. Como você gostaria de viver com foguetes voando em cima da sua cabeça? E ainda assim, se um liberal sair dessa porta e tropeçar e quebrar sua perna, é ou a culpa de Israel ou é o aquecimento global. Eu vou te ajudar. Não existe esse negócio de aquecimento global. Você pode chamar o nome e zombar de mim. Você, Dumbo, que tenta criar uma emenda que vai ser punido de cadeia se alguém não acredita no aquecimento global. Eis-me aqui, meu amigo, vem me pegar. Não existe esse negócio de aquecimento global. Desde o tempo da criação, o planeta sempre passou por períodos que está mais frio do que o normal e mais quente do que o normal. Esta é a maneira de Deus de regular. Escute, Deus tem o controle de todas as coisas. Mas nós não temos terra suficiente para as pessoas. Você sabia que 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, existe terra o suficiente ainda disponível? Podemos colocar 20 bilhões de pessoas. Mas sabe por que não colocamos? Por causa das guerras. Que existem centenas de conflitos acontecendo agora na África. Muçulmanos contra muçulmanos, eles não se dão bem com eles mesmos. E você não pode ter paz com alguém que os seus direitos santos não são santos, mas é a terminologia deles. Diz que está tudo bem mentir para o infiel, até que você esteja numa posição de vantagem. Não dá para lidar com pessoas assim. E nós gritamos e clamamos, e eu assisto os atores e atrizes falando quão cruéis que nós somos e como que nós temos que fazer bloqueios e censurar e tudo mais. E eu estou pensando, você está louco? Escute, deixa eu te mostrar o que Israel faz quando eles têm que se defender. Quando eles estão prestes a contra-atacar, eles dizem para eles que estão vindo, e dizem para eles: tire o seu povo.
estamos vindo. Em segundo lugar, naquele conflito, qualquer ferido deste conflito, eles levam para um hospital judeu e os tratam como se fossem os seus cidadãos. Eles vão fazer tudo e eles têm o direito de se defender, América, assim como nós temos o direito de nos defender. Jerusalém é a cidade de Deus e Babilônia, a cidade de Satanás. A Babilônia não existe hoje, o espírito da Babilônia sempre existiu. A Babilônia antiga foi destruída, mas a Babilônia será reconstruída e se tornará a Meca de todo tipo de maldade e vícios e crimes. Será uma cidade de zombaria incomparável quando for reconstruída. A maioria das pessoas não sabem que Saddam Hussein, ele começou a tentar reconstruir a Babilônia, porque é onde era a Babilônia. Ele começou a preparar a terra e começou a fazer alicerces, mas ele teve que parar quando invadimos. Mas vai ser reconstruída. Deus escolheu Jerusalém para ser o trono do seu poder. Vai ser de Jerusalém que depois da batalha do Armagedon e a segunda vinda, que o Senhor vai voltar da glória. Ele vai entrar em Jerusalém. Eles não ocuparão o templo construído pelo anticristo, pois será destruído, mas construirão um novo templo. Oh, aleluia! E a Bíblia nos diz que o Senhor eterno dos tempos, Jesus Cristo, será aquele sentado no trono. Oh, aleluia! E Davi estará sentado ao seu lado também. Alguém tem que louvar, aleluia! Eles construirão aquele templo. Você já ouviu meu pai falar sobre isto? 1.500 milhas de altura, de largura e de comprimento. É de uma cidade a tal cidade. Eu não lembro, quando ele voltar ele vai falar. Aí de Vancouver para Miami e de algum lugar para outro lugar, não sei. Mas é uma grande cidade. 1.500 milhas de altura, 1.500 milhas de comprimento. É uma grande cidade, entendeu? Eu estou falando da era do reino. Eu não estou falando de agora. E tudo será perfeito naquele dia vindouro. Haverá alimento, muita água, uma paz perfeita, porque Jesus Cristo está reinando e dominando. O céu descerá à terra. Eu tenho que correr. Eu tenho que correr. A primeira menção de Jerusalém na Bíblia está debaixo do nome Salém. Gênesis capítulo 14. A Bíblia nos diz que um homem chamado Melquisedeque era um rei e um sacerdote sentado no trono de Salém. Existem alguns eruditos bíblicos que acreditam que Melquisedeque provavelmente era 100, mas não sabemos. Mas o que nós sabemos é que ele amava o Jeová. Ele era um rei e um sacerdote. E a Bíblia diz, isto é para todos vocês que querem argumentar sobre pagar o dízimo. A Bíblia diz que antes da lei ser entregue, que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. E desde que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que não era judeu, isto quer dizer que ele espera que paguemos os nossos dízimos hoje. Pare de ser um avarento e dar esmolas a Deus. Tire a sua carteira e dê para o Senhor e diga ao Senhor: eu quero a tua bênção. Como aquele homem que estava pronto para ser batizado e o pastor falou: você tem que tirar a sua carteira, vai ficar molhado. Ele falou: não vou tirar minha carteira. Quando eu for batizado, eu quero que minha carteira seja batizada. Ele era um tipo de Cristo. A próxima vez que lemos sobre Jerusalém é em Gênesis capítulo 22, 2. E simplesmente se refere à terra de Moriá. É um monte.
Foi aonde Abraão levou Isaque para ser oferecido, mas é o mesmo lugar aonde o templo estará. É onde o novo templo vai estar, no Monte Moriá. A próxima vez que Jerusalém é mencionada é no texto que eu li para você de 2 Samuel 5:7. E o nome era Jabes, como eu disse, ocupado pelos jebuseus. Os jebuseus, eles eram um grupo cruel e odiavam a Deus, adoravam ídolos dirigidos por espíritos demoníacos. Eis o ponto que eu quero que você entenda. Esta cidade, esta fortaleza de Jabes, esta fortaleza dos jebuseus, não estava do lado da fronteira, mas era no coração da terra da promessa, e Deus prometeu para Abraão. Em outras palavras, você tem que entender, bem no meio do que deveria pertencer a Deus, havia uma fortaleza de Satanás erigida, nos dizendo que a nossa maior luta não é o inimigo do outro lado, mas a nossa maior luta é o inimigo que está dentro da terra. É ou não é? Você vai entender mais tarde. Não somente isto, mas vamos falar de hoje. Existem pessoas neste país que nós deixamos entrar, que querem nos ver mortos. Nós deixamos eles entrarem. Eu tenho mais preocupação sobre aqueles que estão aqui do que aqueles que estão lá fora. E a maior ameaça à igreja e um indivíduo cristão é o engano de doutrinas falsas que permitem ficar, ninguém vai se levantar contra aquilo, e porque ninguém se levanta, então uma fortaleza de Satanás foi erigida bem no meio da igreja. Toda doutrina falsa que não é lidada, escute, isto não é uma brincadeirinha de faz de conta, isto aqui é a vida e a morte. O que nós fazemos ou não fazemos, dizemos ou não dizemos, pode determinar se uma pessoa vai passar a eternidade no céu ou no inferno. E nem tudo que é falado em nome de Jesus está certo. Existem muitas doutrinas falsas aí fora. Os pregadores não querem falar, eles não querem que as pessoas fiquem bravas, não querem causar tumulto na igreja. Nós temos um bando de maricas. Nos deem homens e mulheres de Deus que vão se levantar por trás de um púlpito e pregar a verdade. E se algo é falso, não importa quantas milhões de pessoas estão seguindo, vamos nos levantar e dizer: isto é uma mentira. Eu vou falar algumas para você agora, que está crescendo muito. Tudo bem você beber um pouquinho. Agora outra coisa, alguns de vocês que pertencem ao Centro Familiar de Adoração, você acha que tudo bem você beber um pouquinho de vinho com a sua refeição. Você está muito errado. Você está 100% errado. Agora eu não vou vir para sua casa inspecionar sua geladeira, eu não vou fazer isso. E a porta está aberta para você, você vem, mas você nunca vai ter um ministro aqui que vai aceitar o que você está fazendo. Mas é moderação. Escute, mais de 30 milhões de alcoólatras na América hoje, e cada um deles começaram bebendo moderadamente. A causa número 1 de morte na América nas estradas é o álcool. A causa número 1 para o abuso físico é um homem bêbado. A causa número 1 da pobreza numa família é uma mãe e um pai que são alcoólatras e gastam todo o seu dinheiro no álcool, e os filhos vão para a cama com fome e a roupa está estragada e eles não estão cuidando deles, e você está dando um golinho no seu vinho. Cresce, rapaz, cresça. Sede cheios com o Espírito Santo. O Espírito Santo, aleluia. Você ouviu o que eu disse?
Eu não quero nenhum crente beberrão. Se você tem na sua geladeira, você tem que jogar fora. Se você tem na sua casa, você tem que jogar fora. E se nós tivermos alguns pregadores pregando que está tudo bem beber moderadamente, feche a sua Bíblia, feche a porta e vá embora. Você não está preparado para estar atrás de um púlpito e pregar o Evangelho. Saí do meio deles e sede separados, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não somos como o mundo, nós não agimos como o mundo, nós não falamos como o mundo, nós não escutamos as suas músicas, nós não dançamos na sua música, nós somos filhos do Deus vivo. Mas Jesus transformou água em vinho. Você é um imbecil. Isto mostra quão ignorante. Ignorante é quando você não sabe o que você tem que saber. Se Jesus tivesse transformado a água em vinho alcoólico, ele teria quebrado a lei mosaica. Em Mateus 5, ele disse: o que você está fazendo? Eu estou cansado, eu vou sentar. Tenta correr assim que você vai ver. Você vai ficar muito cansado. Gabriel, me traz essa água aí. Eu não estou brincando, me traz essa água rápido. Não faça isso. Se você me bater na cabeça com isso, eu vou tirar meu cinto. Não me importa se você tem 38, eu tiro meu cinto e vou te bater. Tem outra aí? Eu não estou brincando. Nós vamos ter uma conversinha mais tarde. Isso foi bom. Ele disse em Mateus 5: eu não vim para destruir a lei, mas para cumprir a lei. Você quer ficar bêbado? Seja cheio do Espírito Santo. Outra coisa, tem que correr. Esta mentira condenável chamada a revolução da graça. É condenável, é demoníaca, nasceu do fundo do inferno. E não me importa quantas milhões de pessoas estão seguindo isto. Eles estão tentando te dizer que já que você é salvo e nascido de novo, quando você pecar, você não tem que pedir perdão. Isto é uma mentira. E todas as pessoas que eu conheço, e alguns desta igreja, que aceitaram esta mentira, não estão mais aqui. E cada uma delas que eu conheço pessoalmente, que aceitaram esta mentira, eles agora estão presos pelo álcool, ou presos pelas drogas, ou presos pela infidelidade. Tudo porque eles aceitaram esta mentira, que agora que são salvos podem fazer o que quiserem e nunca vão ter que pedir mais perdão, porque quando Jesus morreu no Calvário, Ele pagou por todo o pecado, passado, presente e futuro. Isso é verdade, mas o que isso quer dizer é que só precisa ter um sacrifício. Jesus Cristo, a sua morte, sepultamento e ressurreição expiou por todo o pecado, passado, presente e futuro, para todos que vierem para Ele e pedirem perdão. Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se pequeis, tendes um advogado com o Pai para a propiciação dos pecados, não só vosso, mas de todo o mundo. O mundo nunca foi referido como meus filhinhos na palavra de Deus. João estava escrevendo para crentes. Se você pecar contra Deus, você não vai para fora e começa a gritar e chutar, diga: Pai, em nome de Jesus, me perdoe, eu pequei contra ti.
E no momento que você pedir perdão, o sangue do Filho de Deus te lava. Músicos e cantores, voltem, por favor. Tem mais, mas eu não vou dizer. Mas eu estou dizendo o seguinte: precisamos de pregadores. Escute, eu te amo. Não, eu estou falando sério. Eu quero o melhor de Deus para cada um de vocês. Mas eu não sou seu amiguinho. Eu não estou aqui para ser seu amigo. Eu estou aqui para ser o seu pastor. É ou não é? É ou não é? Existem fortalezas na vida de alguns de vocês. E como Davi tirou aquela fortaleza, esta fortaleza na sua vida deve ser quebrada. E pode ser. Eu tenho que correr. Saul nunca pôde destruir Jabes. O mais perto que ele chegou foi, ele queimou-a ao chão. Mas não demorou muito tempo, eles voltaram para a cidade e a reconstruíram mais forte e maior do que antes. Por que Saul não pôde destruí-la? Porque Saul não era o homem de Deus. Assim que Davi foi coroado o rei, ele começou a olhar para Jabes. Ele estava dizendo: eu não vou deixar esta fortaleza do inimigo estar bem no meio de uma terra que Deus nos deu. Ela vai ter que ir embora. Vai ter que ir embora. Vai ter que ir embora. E meu amigo, tem que ir embora na sua vida também, seja o que for essa fortaleza na sua vida. É tempo de ir embora. É tempo de vê-la destruída. E ele pegou e conquistou. Ele transformou de uma fortaleza de Jabes para uma fortaleza de Deus. Isto fala para nós que o nosso Davi celestial, Jesus Cristo, pagou o preço para toda a fortaleza na sua vida, para ser destruída. Eu não disse que você vai ser perfeito. Jesus disse para Pedro: Pedro, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Eu não disse orei para que você não falhasse. Pedro ia falhar, você vai falhar, mas há uma diferença entre você falhar e a sua fé desfalecer. A sua fé tem que estar de pé. A fé tem que se levantar e dizer: Senhor, me perdoe, e continua seguindo em frente. Davi tomou a cidade e a renomeou Jerusalém, o que quer dizer a cidade da paz. Não é uma cidade da paz hoje, mas estamos mais perto do que estivemos antes. E último, Deus disse: eu escolhi Jerusalém. Donald Trump não escolheu. O Harry Truman não escolheu. Deus a escolheu. E é melhor você ser a favor daquilo que Deus escolhe. E ele disse: para que o meu nome esteja nela. O nome do Senhor está lá. O nome dele estará lá. E o nome dele sempre estará lá. Última coisa, a razão por que Israel é odiada e a América é odiada pela maioria do mundo está centrado nisto. Em primeiro lugar, foi através de Israel que a Bíblia foi entregue. O mundo e os pecadores odeiam a palavra de Deus. Número 2, foi através deste povo, chamados israelitas, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu de uma virgem e tomaria a culpa e o pecado da humanidade e se tornaria a oferta pascal na cruz do Calvário, para que o sangue dele expiasse os pecados de toda a humanidade. E o homem poderia então ser trazido à presença de Deus. Ele nos reconciliou de volta para Deus. Abaixe sua cabeça.